Voltando, pessoal. Então, dentro aí da análise da evolução histórica do nosso constitucionalismo, né, do direito constitucional e do constitucionalismo mundo afora, temos que ponderar, temos que mencionar o chamado constitucionalismo na Idade Contemporânea, tá? O período da Idade Contemporânea, como definem os historiadores, que vem de 1789 até os dias atuais, tá? E dentro desse constitucionalismo contemporâneo, que também é chamado de constitucionalismo globalizado, tá? Surge a noção, então, pessoal, de que os estados, ou melhor, surge a exigência, né, de que os estados mundo afora, eles passem a garantir e passem a respeitar os direitos dos seres humanos. Os direitos fundamentais, mas consagrados por todos os estados no plano internacional, tá? Isso são direitos humanos, pessoal. Quando falamos direitos fundamentais, estamos falando dos direitos previstos na Constituição do Estado, tá? Quando falamos de direitos humanos, são esses direitos previstos na Constituição do Estado, mas não de apenas um Estado. São os direitos fundamentais que passaram a ter aceitação global, passaram a ser reconhecidos não mais como direitos dos indivíduos que integram o povo de um Estado apenas ou de alguns Estados, mas sim direitos de toda a raça humana, direitos ligados à própria dignidade do ser humano, né? Direitos ligados, portanto, ao próprio ser humano. Então, direitos de dimensão universal, tá? Então, as liberdades de individuais, o direito de propriedade, né? Todos esses direitos, eles passam a ser respeitados, eles passam a ser garantidos de maneira global em todo o mundo, com a própria evolução do constitucionalismo moderno. Quando essas constituições escritas que nós mencionamos no slide anterior, elas foram, né, esses ideais constitucionais, eles foram se espalhando mundo afora, né, chegando aí, se espalhando pela Europa, se espalhando pela América e chegando também aos demais estados de maneira global, esses direitos fundamentais, eles passam a ser previstos nas constituições em todo o mundo. Tá? E esses direitos que eram apenas dos indivíduos de um estado, porque estava na Constituição daquele estado, eles passam a ter previsão em todas as constituições de maneira geral. Por isso passam a ser chamados de direitos fundamentais universais, passam a ser chamados de direitos humanos, tá? Então, quando falamos de se há diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos, na verdade os direitos humanos, eles têm a ideia de direitos mais abrangentes, porque eles não são apenas de um indivíduo, ou melhor, do povo de um estado, porque direitos fundamentais estão na Constituição daquele estado, mas são direitos que têm aceitação no plano internacional, são direitos que passam a estar previstos nas constituições mundo afora, de maneira globalizada. Por isso chamado de constitucionalismo globalizado, porque esses ideais constitucionais, né, eles acabam se espalhando por todo o mundo, por todo o globo. E os estados então passam a garantir de maneira bem mais geral, ou melhor, de maneira universal, né, esses direitos humanos, esses direitos fundamentais consagrados no plano internacional, de maneira geral, de maneira universal, ok? Assim, nos explica o André Ramos Tavares na sua doutrina, né, que nós colacionamos um trechinho para vocês aí no material. Falando do constitucionalismo contemporâneo, né, o autor diz que o futuro do constitucionalismo ele deve estar influenciado com a verdade, a solidariedade, né, essa ideia de que todos os povos, né, de maneira solidária são detentores daquele direito, tá? Então todos têm aquele direito. Surge também, né, a noção de universalização, a noção de integração entre os estados, os povos, mas a noção de universalização dos direitos, né, universalização do direito constitucional. Aquelas normas que previa controle do poder político das autoridades e direitos do povo, elas passam a ter aceitação de maneira universal, de maneira internacional em todo o globo.
Diz aí ainda o André Ramos Tavares que tem-se então uma fase final do constitucionalismo, que é justamente a de se propagar e alcançar todas as nações, unificando esses ideais humanos, né, esses ideais de respeito ao direito dos seres humanos, que passam a ser consagrados de maneira jurídica, ou seja, juridicamente consagrados a partir da previsão na norma jurídica fundamental do Estado, na norma jurídica fundamental do povo, tá? Então, essa fase final do constitucionalismo, como diz aqui o André Ramos Tavares, que marca o constitucionalismo contemporâneo ou constitucionalismo globalizado, como boa parte da doutrina prefere denominar, né? Essa noção de normas constitucionais universais, né? Normas constitucionais que estavam ligadas a essa noção de propagação da Constituição como um documento solene que respeitava os direitos de todos os povos, dos seres humanos, né? De todas as nações, e unificando esse respeito aos direitos, aos ideais humanos, né, que passam a ser consagrados numa norma suprema, numa norma máxima, dentro do Estado, mas com aceitação por todos os estados de maneira geral, né, de maneira global, ok? Então, isso vem marcando, né, a história vem evoluindo e esses ideais vão se propagando, se espalhando por todos os estados de maneira global, ok? Quando falamos de constitucionalismo, estamos falando de limitação de poder, né, e de respeito aos direitos fundamentais, aos direitos chamados de direitos humanos, porque não se limitam mais a ser de apenas um povo, né, povo de um ou outro estado, mas sim aceitos de maneira global, como respeito aos próprios direitos da raça humana, do ser humano, e não dos nacionais de cada estado, tá? A gente precisa traçar um paralelo com a chamada evolução dos direitos fundamentais, tá? A história do direito constitucional é a própria história do direito e é a própria história dos direitos fundamentais. Porque os primeiros direitos que o povo conquistou ao longo da sua vida em sociedade, ao longo da história, foram os direitos fundamentais, tá? E a gente tem uma classificação que foi criada por um jurista tcheco denominado Karel Vazák, né? E o Karel Vazák, ele, numa palestra ministrada na França, ele se utilizou das 3 cores da bandeira francesa e dos ideais da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e solidariedade, ou fraternidade, né? Fraternidade como sinônimo de solidariedade. O Karel Vazák, ele criou uma classificação que dividiu a evolução desses direitos que o povo foi conquistando ao longo da história, esses chamados direitos fundamentais que o povo foi conquistando em face da autoridade exercida pelo Estado, dentro do Estado, pelos representantes de Estado, né? Ele disse que os direitos eles surgiram ao longo da história por meio de gerações, tá? Ou de dimensões, né? Como parte da doutrina prefere denominar, na ideia de que as gerações pode trazer a noção, esse termo geração pode trazer uma noção de que o povo conquista uma segunda geração, mas perde a primeira. E ele diz que dimensão traz a noção de que o povo conquista uma segunda, mas mantém a primeira. Conquista uma terceira, mas mantém a primeira e a segunda. Então parte da doutrina costuma dizer que é melhor chamar de dimensão. Eu acho que isso é uma coisa tão assim secundária, tão menos importante, né? Denominar de geração ou de dimensão. O importante é saber que aquilo que o povo conquistou, o povo numa geração anterior ou numa dimensão anterior, o povo não perde. O povo conquistou uma segunda, ele mantém a primeira geração, que foi conquistada através das mesmas lutas do povo em face da autoridade do Estado, né? Da própria evolução da sociedade ao longo dos tempos, tá? Então o povo conquista uma primeira geração, que Karel Vazák dizia que estava ligado à esfera individual e liberal dos indivíduos, das pessoas, tá? Então diz respeito às liberdades individuais, a primeira geração,
Tá? O povo queria, primeiro, era ter liberdade de escolhas individuais dentro da sua vida em sociedade. Tá? Depois, o povo já não se contentava mais com a não intromissão do Estado, o povo queria algo mais, o povo ansiava por direitos sociais, ou seja, o respeito do Estado, né, com a garantia de direitos não mais dos indivíduos, mas de todos, direitos coletivos, direitos de toda a sociedade, né, de todos os membros do povo que viviam dentro do território do Estado. Tá? E depois ainda, quando o povo já conquistou também essa segunda geração de direitos, o povo continuou ansiando por algo mais. E chegamos à terceira dimensão ou terceira geração dos direitos fundamentais, chamadas de dimensão de solidariedade. Quando aqueles direitos do povo passaram a ter uma dimensão universal, que marca aí o constitucionalismo contemporâneo, ligado então aos ideais de fraternidade, de solidariedade que toda a raça humana deveria ter. Então não era mais apenas o direito de um nacional, de um povo, de um único estado ou de alguns estados, mas passa a ser um direito ligado a toda a raça humana, a todos os seres humanos de forma universal. Então isso vem marcar o surgimento da terceira geração ou terceira dimensão de direitos fundamentais. Tá? A gente vai falar disso mais uma vez quando a gente chegar numa parte dos estudos da teoria dos direitos fundamentais, e aí a gente vai esmiuçar um pouco mais. Aí nós vamos falar de maneira mais aprofundada sobre esses direitos conquistados em cada momento histórico dessa evolução dos direitos fundamentais. Mas eu não poderia deixar de mencionar isso agora, porque estudar a história do direito é estudar a história do constitucionalismo e ao mesmo tempo estudar essa história dos direitos fundamentais, essa evolução, né, das gerações de direitos fundamentais ou dimensões de direitos fundamentais que o povo foi, ao longo de árduas lutas em face da autoridade do Estado, o povo foi conquistando, né? Porque a autoridade, para que ela pudesse manter a paz dentro do Estado, evitar guerras civis, evitar confrontos, evitar conflitos e assim acabar com a desarmonia dentro do Estado, as autoridades começavam a ceder, né? Ceder no sentido de garantir direitos ao povo, para que pudesse o Estado viver em harmonia, para que eles pudessem então governar sem resistência dentro do seio da sociedade, né? Sem resistência social, ok? Então, ao falar das gerações de direitos fundamentais, a gente, por enquanto, cumpre apenas pontuar que a evolução, o povo foi conquistando primeiro liberdades, depois direitos ligados aos ideais de igualdade, né, ligados à própria existência dentro da sociedade. Então não era o direito de um indivíduo, mas o direito de todos de maneira igual perante a lei, né? E que continuaram evoluindo, chegando à terceira dimensão ligada à própria à própria noção de universalização dos direitos, que os direitos eram de todos, eram direitos ligados à raça humana, portanto direitos humanos e não apenas direitos fundamentais dos nacionais de um ou outro estado, tá? Então, a evolução dos direitos constitucionais, dos direitos fundamentais, coincide exatamente com esses momentos históricos do constitucionalismo, da evolução do constitucionalismo que nós citamos. Na Idade Média, a primeira dimensão ligada às liberdades individuais, né? Depois o constitucionalismo na Idade Moderna, trazendo já a noção de uma maior noção de direitos, ou seja, o povo conquistando mais direitos, não apenas os direitos de liberdade, mas os direitos ligados aos ideais de igualdade, aos chamados direitos sociais, tá? Direitos que continuaram evoluindo, chegando à idade contemporânea, quando a noção de direito do povo não é mais de apenas um povo, mas de toda a raça humana, de maneira universal, de maneira global, tá? Por isso que nós mencionamos que o reconhecimento dos direitos fundamentais pelo Estado sempre fizeram parte da luta contra o absolutismo, tá? E por isso os direitos fundamentais é que representam uma parte extremamente importante no constitucionalismo,
dentro da Constituição do Estado, tá? Então, o reconhecimento desses direitos marca o constitucionalismo, porque é a própria luta do povo contra a opressão estatal, contra o absolutismo estatal. E os direitos fundamentais, eles são, na verdade, dentro da Constituição, a parte mais importante ligada à própria existência humana digna em sociedade. Tá? Então, por isso que dentro daquela classificação, né, buscando lá aquela teoria da validade jurídica de Kelsen, que nós falamos nos vídeos passados, né, no qual lá no ápice da pirâmide a gente tinha as normas constitucionais, depois as normas infraconstitucionais, como as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos, os decretos, né, bem como portarias, resoluções, todas as normas que são de hierarquia inferior, ou seja, dotada de normatividade que está abaixo da Constituição, né, de menor normatividade, porque a Constituição é a norma máxima. Poderíamos, utilizando a mesma classificação do Hans Kelsen, que traça aquela pirâmide, que o direito constitucional está na parte superior do ordenamento jurídico, se a gente fosse colocar os direitos fundamentais ali naquela pirâmide, os direitos fundamentais eles estariam no ápice da pirâmide. Porque até mesmo dentro das normas constitucionais que se encontram lá no bico da pirâmide, na parte mais alta da pirâmide, bem no ápice é que estariam os direitos fundamentais, porque eles são normas consideradas superiores, mais importantes do que as próprias normas da Constituição, ou melhor, as demais normas da Constituição. Porque na organização do poder político, toda a organização deverá respeitar os direitos fundamentais, porque eles são valores superiores dentro da sociedade. Eles representam os ideais, os valores, né, os princípios mais básicos para uma convivência digna dentro do Estado, para uma vida feliz, né, dentro do Estado, pelos membros que integram o povo, ok? Então, os direitos fundamentais, eles estão na parte mais alta do ordenamento jurídico, inclusive acima das demais normas constitucionais, sendo considerados esses valores supremos dentro do Estado, como costuma definir o Jorge Marmelstein, né, lá no seu livro Curso de Direitos Fundamentais. Tá? Então, a doutrina, ela costuma dizer que existe um princípio denominado de princípio da supremacia dos direitos fundamentais, que eles são normas supremas, né? E que estão acima como princípios e valores orientadores de todas as demais normas jurídicas, de orientadores, ou seja, dão um norte para a própria atuação do Estado, que está regido pelas demais normas da Constituição, pelas demais normas constitucionais que se encontram alocadas no ápice da pirâmide, onde está as normas, onde se encontram as normas constitucionais, ok? Dentro então, pessoal, dessa noção eu encerro aqui esse vídeo e volto no próximo para falar de neoconstitucionalismo, ok? Os vídeos estão ficando um pouquinho mais longos, mas é mais para evitar um corte aí, né, no meio do raciocínio, do nosso raciocínio, ok? Beleza? Obrigado, volto no próximo.